O título da minha mensagem de hoje é o bom campograndense. Você já imagina o texto que nós vamos ler. Está em Lucas 10. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Lucas 10. A partir do versículo 25. Eu queria que você prestasse muita atenção no texto que nós vamos ler. Não é mais um texto que nós vamos ler, não é algo a mais que nós vamos ler, é a palavra do Deus vivo. A minha versão diz o seguinte: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Deus, acabamos de ler a tua palavra, as palavras do teu filho Jesus. Deus, que essas palavras possam ecoar nos nossos corações agora, possam fazer morada, possam trazer vida, Senhor, em nossas vidas. Deus, que haja hoje mudança de entendimento e novas práticas em nossas vidas. Que o Senhor, Espírito Santo, possa me guiar neste momento, para que tudo que eu fale seja segundo o teu coração. É no nome de Jesus, aquele que se faz presente, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Neste texto, que é um texto muito conhecido, eu quero focar naquilo que concerne ao Espírito. Eu quero dar a este texto um foco espiritual. Vejo que muitas pessoas usam este texto para falar sobre dar esmolas, para falar sobre assistencialismo, para falar sobre tudo aquilo que é muito óbvio de um cristão. Dar uma esmola, dar uma cesta básica. E pessoas se dedicam profundamente para isso. E acabam se esquecendo de uma coisa. E hoje eu estava comentando com a apóstola na reunião dos pastores na chácara.
como Jesus aparentava ser megalomaníaco. Aparentava. Sabe o que Jesus disse? Ele falou para os seus discípulos assim: olha, vocês vão por todo o mundo, vocês vão pregar o evangelho a todo mundo. Com as palavras da Bíblia: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Isso é normal? Fala para mim, isso é normal? O cara sai de Jerusalém para anunciar aquilo que aquele homem que foi crucificado estava falando para o mundo inteiro. Para você pode parecer megalomaníaco, para mim é poder de Deus. Todos os lugares do mundo, em algum momento, tem comida. Até nos lugares mais pobres, em algum momento, tem comida. Mas não são todos os lugares da terra que existe o Evangelho de Deus. Dentro deste contexto, surge uma das pessoas que eu menos gosto na terra. Um religioso. Tentando envergonhar Jesus diante das pessoas. E ele fala, eu não sei o que ele tinha muito bem na mente dele, mas a Bíblia por si só fala, um homem intérprete da lei. Esse cara aqui, ele era um teólogo. Falando como o pastor Newton, nosso querido pastor Newton, ele era um teólogo. E ele diz assim, a palavra do Senhor diz assim: se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Gente, se o diabo não conseguiu pôr Jesus à prova, o que esse carinha aqui tinha na mente dele, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que o contexto não é assistencialismo. O cara queria saber, intérprete da lei, o que Jesus pensava sobre como ele poderia entrar no céu. É uma pergunta que a maioria de nós faz em algum momento da vida ou constantemente. Esse tal de céu existe? E como que eu faço para entrar nesse tal de céu? Eu amo a Bíblia. Agora não. Só eu falo agora. Então Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei. Sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus sabia que ele, como intérprete da lei, conhecia toda a lei. Sabe o que o homem responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque isso estava na cartilha, mas não estava no coração. É interessante que havia veneno nos lábios desse homem. Ele tentava envenenar e envergonhar Jesus no meio de todos. Mas Jesus já desceu dos céus com o antídoto para esse tipo de gente. E vocês sabem que eu tenho um sério problema com isso. Eu estou nervoso de verdade, assim, eu fico me tremendo até. Sabe o que é que os religiosos de hoje em dia fazem? Eles passam anos na igreja. E aí certo dia eles falam assim: pastor, pode ouvir música do mundo? Pastor, pode beber? Pastor, pode usar mini saia, pastor? Sabe o que é que os religiosos pensam? Eles pensam assim: eu preciso de uma regra para viver. E aí eles ficam com essas perguntinhas idiotas, tentando achar uma brechinha para a alma dele nojenta poder ter um pouco de tranquilidade. Mas sabe o que aqueles que seguem a Jesus se perguntam? Como eu posso agradar a Cristo? Como será que o Espírito Santo vai se agradar de mim? Se eu fizer isso, ele vai se agradar de mim? Os verdadeiros seguidores de Cristo conhecem o Espírito Santo e sabem quando o magoam. Eles não ficam perguntando para os líderes: olha, será que eu posso fazer isso? Mas isso está certo ou isso está errado? Aquele que segue a Cristo verdadeiramente, ele não faz perguntas tolas. Ele demonstra o amor por Cristo em cada pequena ação que ele faz na sua vida.
Pare de tentar achar brechas para os seus erros. Pare. Pare de tentar afagar a sua alma com os seus pecados. E encontre o portal que existe, chamado Jesus Cristo, para uma vida plena. Se você quer uma vida prazerosa na carne, siga Cristo. O melhor prazer que existe é através de Cristo. Sexo. Sexo é um negócio muito bom. Eu sou casado. Tenho um filho de 8 meses. Não existe sexo melhor. E isso eu não estou dizendo como crente. Eu estou dizendo como pesquisa. O melhor sexo é o sexo sem culpa. O único sexo sem culpa que existe é no casamento. Quando você está namorando, a sua mente acende uma luz vermelha assim, fornicação. Quando você não está casado e faz sexo, todo mundo tem um sentimento de culpa. Não importa o cara que você seja, você sente culpa. Sabe quando você vai se sentir totalmente deliciado com o prazer da carne que Deus te deu para fazer? É quando você estiver casado. Sabe por quê? Você não tem vontade de fugir. Você não sente vergonha. E você não fica sem falar com a pessoa até o fim da sua vida. Você vira e fala assim: nossa, que top, vamos fazer de novo. Deus está aqui. E Ele está feliz. Porque Deus fez o sexo para os casados. Não se esqueça disso. Deus fez o sexo para o casado. E se você que é solteiro e está me ouvindo, quando você for fazer sexo, você vai lembrar de mim. Você vai ver a minha cara e você vai broxar, seu miserável. Na autoridade do poder de Deus. E você vai lembrar, sexo é para casado. E você vai fazer assim, estou casado. Estou amaldiçoando seu pinto, meu filho. Estou abençoando ele só para quando você estiver casado, viu? Engraçado. Teólogo judeu. Eu sou teólogo. Tenho diploma de teologia. Faço pós-graduação em teologia. Mas sabe o que é que eu decidi para a minha vida como teólogo? Não ser chato. Eu conheço muito teólogo que é o cara mais xarope da face da terra. Sabe por quê? Porque ele quer provar que aquilo que ele acredita está certo. Sabe o que é que eu espero sobre aquilo que eu falo? Que o Espírito Santo convença as pessoas. Eu não tenho como convencer ninguém. Não é na força do meu braço, não é no bem falar das minhas palavras, mas é através do poder de Deus. Ele queria dar uma rasteira em Jesus e mostrar, tá vendo? Esse cara não é tão filho de Deus como ele diz que é. Mas entenda e anote, para quem ama a religião, a regra basta. Para quem ama Cristo, a graça basta. Quando você vive na graça, você entende que a regra maior de todas é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E aí você se pergunta, pastor, como eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? Quando você passa mais tempo nas suas redes sociais do que com a Bíblia, óbvio que você não está amando mais a Deus. Quando você dá mais vazão na sua vida para os seus desejos e muito menos ou nada para os desejos do Espírito Santo, quem que você ama mais? Não precisa ser, PhD em nada, fazer doutorado para entender que quando você dá mais atenção para uma coisa é porque você ama muito mais aquela coisa. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Eu quero dar uma nova roupagem para ele hoje. Quando este homem, esse ordinário religioso, ordinário de sentido de ser normal, comum, básico,
Já se esperava que ele fosse falar isso. Ele pergunta para Jesus. Jesus, ele, como sempre, ele nunca dá uma resposta de graça. Isso é interessante, né? Jesus não dá uma resposta de graça. Olha o que é que Jesus fala. Ele diz, o que está escrito na lei? Jesus pergunta para ele. O que é que está escrito na lei e como que você interpreta? Dá para entender que no tempo de Jesus já haviam algumas interpretações e linhas daquilo que estava escrito na Bíblia. Ou seja, isso não é novo. Jesus pergunta, como que você interpreta esse negócio aí? E respondendo lhe disse, amarás o Senhor teu Deus, e você já conhece o texto. E Jesus diz, respondeste bem, faze isso e viverás. Aqui é a receita para a vida eterna. Porque a primeira pergunta foi, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus, ele dá uma lição de moral que vai até a eternidade. Eu amo muito Jesus. É difícil uma pregação minha que eu não falo de Jesus. E se eu pregar sobre Jesus até o fim da minha vida, duas coisas. Eu vou ter assunto. E a segunda, eu não vou me arrepender. Eu não conheço uma outra pessoa melhor para falar do que sobre aquele que me salvou. Gosto de usar outros exemplos e outras pessoas, mas Jesus é meu preferido. Quando Jesus, ele fala para este teólogo, vai e faz isso, e vive isso. Ele continua. E eu queria ler só um comentário rápido do comentarista Leon Morris. Ele diz o seguinte: ao abordarmos a parábola, devemos ter em mente que quando ele pergunta quem é meu próximo, ele não diz o que e não que devo fazer para ser salvo. É interessante isso, porque quando Jesus responde, vai fazer isso, ele responde a primeira pergunta, certo? O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí ele faz uma outra pergunta, mas quem que é meu próximo? E aí Jesus entra com essa aqui, a parábola do bom samaritano. É a mais conhecida, eu acredito. Neste foco de mensagem, é a mais conhecida. Muita gente usa esta parábola para falar sobre assistencialismo, para doar sopa, para doar café. E a Bíblia alerta sobre essas pessoas, que com uma mão entregam a sopa e com a outra tiram uma selfie. O que é que você quer? Você quer cumprir as escrituras ou você quer ficar famoso na internet? Vejo muitas igrejas que se dedicam a postar apenas fotos de ações sociais e poucas fotos de conversões. A igreja de Jesus Cristo não foi chamada para dar esmolas. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para dar vida. A esmola é um pressuposto do cristão. Teve um dia que eu estava passando ali naquela rua que eu não sei o nome, como a maioria das ruas aqui da cidade, mas tem um córrego no meio ali para baixo, descendo aqui. E aí eu fui virar a rua e tinha um pessoal vendendo água. Eles estavam gritando, água, R$2. Aí tinha um dinheiro assim no meu banco, eu peguei, dei R$5 para ele. Senhor, o senhor não quer água? Eu falei, não, só estou contribuindo. O menino quase chorou. O que é R$5? Fala para mim, o que é R$5? Não é nada. Não é nada. Mas para aquela pessoa foi.
E sabe o que é que contou mais? O que é que contou mais? Não foi apenas o valor, foi a ação. Eu estou cansado, olha, eu estou cansado de uma teologiazinha fuleira que tem por aí, que diz que você primeiro tem que dar sem ver a quem. Sabe aquele negócio, fazer o bem sem ver a quem? Isso não se aplica na igreja, tá? Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que você tem que fazer o bem primeiro aos domésticos da fé. Sabe quem que é o doméstico da fé? Olha para o lado e fala assim: você é doméstico da fé. Vocês são os domésticos da fé. Sabe o que é que isso significa? Que antes de sair pelo mundo distribuindo as coisas, eu tenho que ver se alguém aqui, doméstico da fé, precisa de alguma coisa. É inadmissível você poder tomar banho quente e um irmão seu não poder tomar porque não tem um chuveiro. É inadmissível você ter 3 refeições no dia e algum irmão daqui não ter. Ah, pastor, mas lá na África, meu irmão, a África está aqui, ó. Eu estou cansado dessa baboseira. Sabe por quê? Porque eu não quero aparecer em lugar nenhum. Eu não quero aparecer em lugar nenhum. Estava conversando com o Celso essa semana. Nós saímos juntos um tempo. E temos um projeto. E no tempo certo você vai saber qual é esse projeto. Mas é para ajudar pessoas que não têm condições. Mas o carro-chefe da juventude relevante não é assistencialismo, é poder de Deus, é a palavra de Deus, é transformação de vida. Sabe o que é que acontece quando você dá uma sopa para alguém? Olha que coisa incrível. Ela come e a sopa acaba. É sério. Sabe o que acontece quando você dá a palavra de Deus para alguém? A vida daquela pessoa é transformada para sempre. Vocês estão entendendo? Não é para não fazer uma coisa, é para fazer tudo. Tudo. E ficar de boca calada. Fica calado, velho. Ninguém te perguntou nada. O Facebook não está te perguntando o que é que você fez. Eu estou muito revoltado hoje. Não sei se você percebeu. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia uma passagem que Jesus diz: vai, entrega pão para essas pessoas. Qual é essa passagem? Nenhuma. Vai, pega esse carneiro aqui, mata, faz um churrasco para essas pessoas aqui que não tem dinheiro. Foi isso? É interessante isso, não é? Tem gente que quer ser mais santo que Jesus. Jesus nunca deu nada para ninguém, a não ser a si mesmo. Dois discípulos de Jesus um dia estavam subindo as escadarias do templo. E quando nós formos juntos para Israel, você vai ver isso. É violenta a escadaria. Eles estavam subindo e tinha um coxo. E aquele coxo ali, ele era igual as pedras do templo ali. Estava ali há muito tempo, pedindo esmola. E aí passava alguém, jogava uma moedinha para o coxo poder comer. E ele, mais uma vez: ô gente, me dá um dinheirinho aí, me ajuda o coxo aqui, olha. Os discípulos de Jesus que estavam subindo falaram assim: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, dinheiro nenhum compra. Levanta e anda. O que é mais fácil? Alimentar uma pessoa ou fazer um milagre na vida dela? Quanto custa um lanche? R$10, R$15, R$20? Quanto custa a transformação de uma vida? Não responda, eu te respondo. Custou a vida de Jesus. Certa vez eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro. E aquele dia eu me emocionei, eu chorei. Chorei muito. Estava eu e manhinha no aeroporto. De repente veio um menininho. Tio, o senhor quer engraxar seu sapato? Eu falei: eu não tenho sapato, filho, eu só tenho tênis. E aí eu baixei a cabeça e comecei a chorar.
Aí minha mãe percebeu. Ela falou assim: menino, vem aqui. E ela perguntou: filho, você quer pagar um lanche para ele? Eu falei: eu quero. Eu quero. E eu estava comendo McDonald's. Você acha que eu comprei o que para ele? McDonald's. Falei: vem cá, escolhe o lanche que você quiser e eu vou comprar para você. Falou: eu quero esse bem grandão aqui, tio. Eu falei: pode pegar o que você quiser, o tamanho da coca, tudo, pode pegar o que você quiser. Eu nunca mais vi aquele menino. Mas naquele dia ele estava com fome. Eu estava ali e eu pude ajudá-lo com aquilo. Sabe qual foi o meu erro? Eu era novo ainda. Eu não falei de Jesus para ele. Sabe, fazer isso não é algo de um cristão apenas. É só algo de uma pessoa que tem consciência. Um bom cidadão. Se Jesus morreu na cruz, só para você ser um bom cidadão, ele morreu em vão então, certo? Essa parábola do bom samaritano, ou do bom campograndense, existem 4 personagens. Primeiro, o homem ferido. Este homem ferido, a Bíblia não fala, mas ele entende-se que ele era um judeu. Tem foto aí da estrada que sai de Jerusalém para Jericó? Vejo 6 mãos mexendo num computador. E ele provavelmente se sentindo abusado. Porque uma das siglas do computador é PC. Personal Computer. Ou seja, é para pessoa. Não são para 6 pessoas. Enquanto vocês lutam com a máquina, eu vou contando. O homem saía de Jerusalém. E ele ia em direção a Jericó. Quando você sai de Jerusalém hoje e vai para Jericó, você sai poucas centenas de metros, já começa o deserto. E na estrada hoje, a estrada nova, você vai descendo e você desce 1000 metros até Jericó, que fica a 27 quilômetros de distância de Jerusalém. Lá, durante o caminho, aparecem várias placas na pedra, pintado na pedra. 900 metros, 800 metros, 700 metros. Fica 1000 metros abaixo de onde está Jerusalém. Certa vez eu fiz uma excursão para lá. E dá para ver que as estradas elas eram esquisitas. Ia descendo e tinham vários morros. Quando você fala de deserto, acho que a maioria das pessoas pensa em deserto do Saara. Aquelas dunas que se movem, aquela areia fininha. Não, o deserto de Israel é isso aí, ó. Aí, finalmente, obrigado, meu filho. Essa estrada aqui é quando você já está lá embaixo. Mas essa vegetação e esse cenário é o mesmo durante todo o caminho. Aquilo ali são rochas, certo? É tudo feito de areia, assim, mas é tudo bem duro, não tem nada muito mole. Só aqueles montinhos ali embaixo. Tem outra foto? Pronto, olha que coisa legal aí, essa estrada aí maravilhosa. Aqui no canto esquerdo é uma estrada. Então, os salteadores, eles poderiam se esconder em qualquer lugar durante o caminho, assaltar a pessoa, roubar a pessoa, machucar a pessoa e se esconder novamente, certo? Foi o que aconteceu. Esse homem estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Em Jericó, tinha uma cidade, era uma cidade, onde todos os sacerdotes moravam. Eles saíam de Jerusalém e iam para Jericó. Por quê? Existiam turnos para os sacerdotes e para os levitas. Então, no turno tal, o sacerdote tal, ele iria passar a semana em Jerusalém e depois ele iria descansar e outra pessoa iria para o turno. Então, ele ia lá fazer o trabalho dele e voltava para casa. Para mim, pastor Aldo, esse judeu que foi ferido, ele não representa as pessoas que não têm dinheiro
ou não tem comida. Para mim, esse judeu representa as pessoas que não conhecem a Cristo. Sabe aquelas pessoas que você não tem coragem nem de dar um abraço? Fala assim, não, essa daí eu não tá com o perfume que eu gosto, eu acho melhor nem... Esse homem para mim representa qualquer pessoa que está longe de Cristo. Essa pessoa pode ser um milionário. A nossa mente de brasileiro, de colônia e de escravo é tão forte que a gente só pensa em pobre. Parece que só pobre precisa de Jesus. Rico já está no céu, né? Ou já está no inferno, não tem mais jeito. Essa pessoa poderia ser um homem muito rico, que você não tem coragem de falar, porque você tem preconceitos contra rico. Ou você, é pior ainda, tem preconceito contra pobre. Ou você simplesmente não gosta dos seres humanos. Tem esse tipo de pessoas também. Esse homem para mim representa aquele seu tio que você fala assim, cara, esse cara aí já era. Esse cara aí, ó, já foi. Ele só vive bêbado. É aquele seu primo que vende droga. É aquela sua avó que fala assim, tá indo para a igreja de novo? E te amaldiçoa. São essas as pessoas da estrada. Esse judeu, ele está lá largado. E a Bíblia fala que ele estava semi-morto. Passa então o segundo personagem. E esse cara representa para mim todo o absurdo religioso da terra. Passa o sacerdote, o cara está lá caído e a Bíblia fala que ele passa de largo. O cara está ali, eu estou aqui. Vai dar certo, vai sobreviver. Deus abençoa. Sabe por que o sacerdote não tocou nele? Porque se o sacerdote tocasse nele e ele estivesse morto, ele teria que passar por um processo de purificação que durava 7 dias. Ele poderia perder o turno dele lá no templo. E aí, o que ele ia fazer? Sabe o que é que eu fico indignado? Ele passa a ver aquela pessoa ali morrendo, e ele fala assim, cara, eu não posso tocar nele, senão eu vou ficar contaminado. Ou, eu não posso parar aqui, senão vai dar muito trabalho, e eu tenho que ir para casa, ou então eu tenho que ir para o templo, eu não tenho tempo para isso. Ele preferiu manter as suas funções religiosas a salvar alguém da morte. Ele preferiu se manter puro em sua religião. Ele se manteve puro na religião, mas ele manchou o seu caráter. Que tipo de impureza você está se livrando? Eu fico muito pensativo com essas coisas, porque as pessoas religiosas, elas são piores muitas vezes do que as pessoas que não conhecem a Cristo. Elas são tão preconceituosas, são tão cheias de achismos e de certezas. Aquele homem estava caído. Ele só poderia verificar se o homem estava respirando ou não, se havia pulsação, ou não importa como ele iria verificar. Mas ele pensou, eu não posso correr o risco desse cara estar morto e eu ter que fazer 7 dias de purificação. Quem é que está parecendo que está morto que você não se aproxima? Quem serve na igreja? Levanta a mão. Em qualquer função que seja. Quem serve? Quem é líder de célula? Anfitrião. Auxiliar. Muito obrigado. Surge o terceiro cara. O levita. O levita. Ele é semelhante ao sacerdote. O sacerdote, ele preferiu os ritos, ou seja, a função dele era ir até o templo
e dedicar sacrifícios a Deus. Ele preferiu o rito, certo? Ele preferiu o rito do que o amor. O sacerdote, ele preferiu os usos e costumes, eu não sei se você já viu alguma igreja que tem isso, do que o amor. Ele preferiu a si do que o próximo. Ele foi extremamente egoísta. O levita, ele servia na igreja também. Ele tinha a função dele. Ele era o cara que ajudava lá no templo. Sabe o que é que ele me comunica, passando de largo também daquele homem que estava caído no caminho? Eu já faço tudo. Eu já sirvo lá no templo. Para que eu vou ajudar esse cara? Eu já tenho a minha funçãozinha lá de levita, então tá tranquilo. Eu já estou deixando Deus feliz. Quando eu vejo esse levita, eu vejo neste homem um profissional do altar. Eu vejo nesse homem só tenho que fazer o que preciso fazer na igreja e vou voltar para casa. Não, só tenho que esperar a célula acabar e beleza, estou tranquilo. Não, só vou aqui receber os meninos aqui rapidinho e depois já tá de boa. Só vou ali no culto ali, eu estou de obreiro hoje aí, depois eu estou liberado. Eu só vou ajeitar a luz ali e depois acabou. Não, só vou hoje para a igreja porque eu estou no teatro. Ei, não confunda as coisas. Servir na igreja é um pressuposto e não o alvo principal da sua vida. Para de ser besta. É pressuposto. Se você é um cristão, é servo de Jesus Cristo, óbvio que você vai servir na igreja. E você não tem que ser aquele cara tipo assim, cara, você não vai servir, você vai assim, eu estou sem fazer nada, me chama. Me chama. Se você acha que o que você faz na igreja é o suficiente, você talvez não tenha conhecido Jesus que eu conheço. Não se esqueça da primeira missão megalomaníaca: pregar o evangelho por todo mundo, a todo mundo. Eu tenho certeza que tem alguém aqui em Campo Grande que você ainda não pregou o evangelho, mas eu tenho certeza absoluta. Eu vejo nesse homem isso não é a minha função. Você conhece gente assim? Só faz aquilo que manda fazer aqui no quadradinho dela e ih, rapaz, o cara tá morrendo. Velho, não tem nada a ver com isso. Nada. Eu vejo nesse homem, eu vou orar por esse pobre coitado. Quando eu estava lá no aeroporto, eu não queria orar por aquele menino que estava precisando comer. Ia adiantar o quê? Oração enche barriga. Por último, vem um samaritano. Talvez para você não faça sentido nenhum o samaritano. Mas eu vou te explicar quem era este povo chamado de samaritanos. Os samaritanos são, ou eram, uma mistura de raças. Os judeus tinham, olhe para mim, olha a palavra que eu vou falar. Os judeus tinham nojo dos samaritanos. Nojo. Se tivesse ônibus naquela época, eles não iam sentar no banco um do lado do outro. Se tivesse avião naquele tempo, eu prefiro viajar em pé o trajeto inteiro do que sentar ao lado de um samaritano. O judeu, ele tinha asco do samaritano. Você tem nojo de quem? Não, pastor, não tenho nojo de ninguém não. Nossa, que forte isso.
E por que você não se achega às pessoas? Qual que é o teu empecilho? Você pode não ter nojo, mas pode ter alguma outra coisa que te impeça de chegar nas pessoas e levar a palavra de Deus. Jesus então encerra a parábola dele falando sobre a pessoa mais imunda, um samaritano. E sobre o samaritano, a frase que vai ecoar para mim é: vai e procede tu de igual modo. Quando Jesus fala para o intérprete da lei, aquele teólogo, ser igual ao samaritano, eu tenho certeza que o cara queria morrer. Porque Jesus faz o fechamento da história, da parábola, dizendo assim, ó, você tem que ser igual ao samaritano. Porque, olha como Jesus é e desconstrói aquilo que não precisa mais existir. Jesus era judeu, conhecedor da lei, amava a lei, mas veio para trazer uma outra lei, que se expressa em todo esse texto. Nada era tão humilhante como ser comparado a um samaritano. Não tem mais, a Bíblia não fala mais. A parábola do bom samaritano só é encontrada em Lucas, mas a gente não vê depois a reação do intérprete da lei sobre aquilo que Jesus falou. Eu não sei do que é que você tem raiva. Quem é torcedor de algum time de São Paulo não gosta de ser comparado. Por exemplo, quem é São Paulino não quer ser chamado de corintiano. Quem é corintiano, tem corintiano aqui? Felipe, chama o segurança. Quem é corintiano não quer ser chamado de São Paulino. Tem São Paulino aqui? Vocês andam assim, é? Olha. Quem é flamenguista como eu, graças a Deus, jamais vai querer ser chamado de vascaíno, porque é eternamente vice. E sempre Série B. A Série B é o alvo do Vasco. Eles jogam o ano inteiro para jogar na Série B. Não é verdade? Não é verdade? Eu sou profeta. Jesus humilha aquele intérprete da lei quando ele diz, olha, você tem que ser igual ao samaritano. Porque não há glória nenhuma em ser como um samaritano. Agir como um samaritano. Amar como um samaritano. Você faz igual ao samaritano. Porque se você faz igual ao samaritano, perceba isso. Olhe para mim. Pare de fazer o que você está fazendo. Porque primeiramente você não deveria estar fazendo nada. Se você age como o samaritano, você não tem glória. A glória de Deus. Por isso que ninguém quer ser como o samaritano. Qual que é a glória que ele teve? Nenhuma. Toda a glória, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando nós amamos o nosso Deus acima de todas as coisas, a glória não é nossa, a glória é de Deus. E sabe por que Jesus prefere o samaritano e não o sacerdote crentão, o levita do altar? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. O que é que você quer? Você quer likes no Facebook? Você quer compartilhamento na sua foto lá de ação social, ou seja lá o que for?
Ou você quer pedrinhas na sua coroa quando você chegar no céu? Porque a Bíblia fala que essas pedrinhas representam algo chamado galardão. Ninguém vai ver. Quem recebe a coroa da salvação não vê a própria coroa que tem. Já percebeu isso? Fica ali na sua cabeça, você não está vendo. Mas lá no céu, Deus constantemente vai ver e vai lembrar. Ele fez por mim na terra. Quando você faz por si, e preste atenção nisso, todas as vezes que você escolheu o seu galardão ou recompensa, você fica sem a recompensa de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O que você quer? Curtidas no aplicativo? Ou você quer exaltar o nome de Deus? Sabe o que é mais interessante do samaritano? Ele sabia que o homem que estava caído era judeu. Aquela estrada era uma estrada judia, só quem andava por ali era judeu. Ele sabia que aquele homem, através das roupas e de todo aquele cenário, era judeu. Sabe o que o samaritano podia fazer? Ajudar a matar o miserável. Ele não podia? Não é essa a lei que os seres humanos acreditam? Não, aproveita, velho. Terminei de matar essa porcaria, porque se fosse ele ia fazer a mesma coisa. Não é assim que pensa? É assim sim. Aquele homem estava caído, o samaritano chega. Ele pega vinho, ele vê feridas naquele homem. Ele senta, vê aquele quadro, pega vinho da sua botija e joga nos ferimentos do homem, para esterilizar os ferimentos do homem. Porque vinho tem álcool. Ele pega o azeite e joga por cima das feridas dele, porque ajudava a cicatrizar. Aquele homem, óbvio, vinha montado no seu animal. Ele desce do seu animal, ou seja, ele desce, pega o homem sozinho, joga no animal, fala assim: esse cara não está conseguindo andar, vou botar ele aqui e vou levar ele até a cidade. Ele deixa ele num hotel e fala o seguinte: cuida dele até eu voltar. A Bíblia fala que ele deixou 2 denários. Pastor, você não está me dizendo nada. Para você ficar hospedado em um hotel, você usava 1/30 de um denário. Dava para o cara ficar hospedado 2 meses. Mas ele pediu: cuida dele, ou seja, alimenta, e faz o seguinte: se precisar de mais dinheiro, quando eu voltar por aqui, eu pago o resto. Por quê? Porque como ele tinha alimentos e cuidados medicinais com este homem, então essa quantia valia a 1/12, ou seja, ele ia ficar 12 dias sendo alimentado, cuidado por aquele lugar. Se você somar, ele ficou quase 1 mês, porque dá 24 dias. O cara vê um judeu caído que jamais lhe olharia na cara, e se tivesse a oportunidade, cuspiria no rosto, coloca no seu animal, leva até um hotel, paga para cuidarem dele, diz assim: ó, quando eu voltar, se precisar de alguma coisa, eu pago o resto, mas cuida dele. Caramba, a gente não faz nada pelos outros. O que é que a gente faz pelas pessoas? Sabe por que na nossa geração ninguém faz nada por ninguém? Porque não tem uma câmera filmando. Porque naquele momento só tinha um samaritano e um judeu na estrada. Ninguém falou para ninguém que ele fez aquilo. Sabe quem viu o que ele fez? Deus. Se você espera a recompensa de homem, você vai ter recompensa de homem. Se você espera a recompensa de Deus, você vai ter extravagância na tua vida.
Porque um Deus que fala para andar o mundo inteiro pregando para todo mundo, ele é muito extravagante. É de se indignar. Você sair com alguém, um amigo seu, comer na frente dele, ele não tem grana, mas você não tem coragem de pagar para teu amigo. Você é um desgraçado. Você não merece o chão que você pisa. Você não é amigo de ninguém. Você é um falso, hipócrita, miserável. Ah, pastor, mas o cara nunca tem dinheiro. Se exploda, meu irmão. Deixe de ser amigo dele então. Mas não seja hipócrita desse jeito. Se você acha que os títulos que você tem te impedem ou já são o suficiente para você fazer aquilo que Deus te manda fazer, pare de fazer o que você está fazendo. Pare. Pastor, eu sou líder de célula. Você está ganhando gente para Jesus? Não, eu só lidero a célula. O povo que tem que trazer. Eu estava com o Celso essa semana. Nós fomos numa loja. E tinha um rapaz, ele estava trabalhando, então ele estava todo suado, estava todo sujo. Ele estendeu a mão para mim. Eu queria dar um abraço nele. Só que ia ficar muito esquisito. Aquele monte de homem suado, eu abraçando o menino. Mas ele estendeu a mão, eu apertei a mão dele, fiquei feliz. E aí eu falei assim, filho, que igreja que você está indo? Ele falou, eu ia naquela, depois ia naquela outra, mas agora não estou indo em igreja nenhuma. Falei, vai lá na igreja sábado. Ele, tá bom. Aí o Celso, a gente saiu, ele falou assim, pastor, o senhor conhece ele da onde? Eu falei, nunca vi esse menino na minha vida. Ele falou, mas o senhor tratou ele como se conhecesse? Eu falei, mas o meu desejo é conhecer ele. É que ele se converta, venha para Jesus, mude a vida dele. Todo lugar que eu vou, quem sai comigo vê eu fazendo isso. Que igreja que você vai? É a minha pergunta. A pessoa fica sem jeito. Como assim que igreja? Eu falei, que igreja? Não tem muito o que perguntar que igreja que você vai. Não vou à igreja nenhuma, não. Vamos na minha igreja. Eu estava lá resolvendo um pepino da net. O Felipe estava comigo. Cadê o Felipe? Sumiu. Eu estava lá, aí a moça me atendendo e tal. Eu falei, e que igreja que você está indo mesmo? Ela parou assim o atendimento. Como assim? Eu falei, você não vai à igreja nenhuma? Não. Eu falei, você não quer ir na minha? Quero. Eu falei, então vamos. Vai ser legal lá. Ela, tá bom. Onde que é? Eu dei o endereço. Ela, eu sei onde é. Eu falei, então, aparece lá. Eu, como pastor, não tenho o contato que muitas pessoas têm com pessoas que não são cristãs. O meu trabalho o dia inteiro é só crente. Eu só vejo crente o dia inteiro, gente. E tem horas que eu enjoo, porque os crentes têm umas besteiras que, olha, pelo amor de Deus. Sabe aquelas viadices assim que você não entende? Isso. Essas besteiras. O primeiro cara que não é crente que eu encontro, eu já falo, vamos para a igreja, pelo amor de Deus. Vamos lá na igreja. É legal lá. Tem um monte de gente bonita. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você pode ser transformado lá. É a oportunidade que eu tenho. Engraçado hoje. Hoje foi engraçado. Estava em casa estudando. Aí tocou o interfone. Falei, alô, ele, graças a paz, pastor. O carro do apóstolo acabou de entrar aqui. E ele vai ficar muito tempo aí. Eu falei, não, vai ser rapidinho. Aí eu desliguei e falei, peraí, graça e paz, pastor? Eu não estou na igreja, carro do apóstolo. Como esse cara sabe que é o carro do apóstolo? Gente, cada dia que passa, os porteiros estão, entrando mais na minha vida. Eles me ligam, eles não me chamam de seu Aldo, porque todo porteiro chama todo mundo de seu alguma coisa. É só pastor, ô pastor. Gente, como é que esses meninos sabem que eu sou pastor? Mas eles veem meu testemunho. Toda vez que o cara que vai entregar a pizza vai lá, eu dou gorjeta pro cara. Eu preciso dar gorjeta? Já não está incluso no valor lá, sei lá quanto, R$5, R$4,50 que seja, a entrega, já está incluso. Mas o que é R$5? Fala para mim, para dar de caixinha para o cara. R$5 é dinheiro? Mas sabe o que as pessoas normais pensam? Já estou pagando R$50 na pizza, vou dar mais R$5 para esse motoboy?
É justamente o contrário, você tem que pensar. Porque eu estou pagando R$50, eu posso dar R$5. Alô, mundo? Para de ser miserável. Para de ser pata de bovino, miserável. Abre essa tua mão, infeliz. Chega disso. Para, mão de vaca não. Devia ter um texto na Bíblia falando: os mãos de vaca não herdarão o reino. Que o povinho nojento, a gente mão de vaca. Não abre mão nem para dar tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem uma pergunta para te fazer, não me responda. Responda para si. Você é de fato seguidor de Jesus Cristo? Ou você só gosta de vestir uma roupa legal e passar perfume na igreja? E agora eu vou te escandalizar. Tem um lugar chamado Shopping Center, que todas as pessoas que estão lá estão fazendo isso. Vestindo uma roupa legal, passando perfume e indo passear. Mas se você quiser que a sua vida seja relevante, seja samaritano. Seja um bom campograndense. Que agora eu também sou campograndense. Sou sul-mato-grossense. Só estou no mistério ainda da parada lá do Tereré. Mas estou avançando. Estou avançando. Hã? Carne. Porteira. Quando as pessoas falam na língua de vocês, parece que a cada sílaba tem um R. É muito estranho. Vocês são todos americanos? Depois vocês dizem que não sabe falar inglês. Claro que sabe. É só botar ali, ó, porta. Pensa um baiano falando porta. E vocês falam como? Porta. Agora, inglês. Door e door. Vocês estão muito mais pro inglês do que a gente lá de cima. Deus abençoe vocês, viu? Pro inglês. Estudem. Inglês é a língua mais pobre da face da terra. A mais miserável, mais paupérrima. É muito fácil falar inglês. Vocês não falam porque você acha que só o Arnold Schwarzenegger pode falar. É mentira. A gente também pode. A única coisa que fica para mim disso tudo é: ame ao próximo como a ti mesmo. Haja acima da religiosidade. Surpreenda a sociedade com o amor de Cristo e não com as esmolas do seu bolso. Ei, o mundo não precisa de esmola, o mundo precisa de amor. Ninguém quer tuas moedas de 10 centavos que você deixa ali no console do carro, não. As pessoas querem saber quem é esse Jesus que você diz que ama. As pessoas não precisam apenas de uma cesta básica para viver. Elas precisam do Jesus que transforma todo o contexto de vida. A gente tem que parar de ser uma igreja que só vem aqui nas 4 paredes e acabou. Não tenha nojo do seu próximo. Não tenha medo de ajudar o próximo. Não tenha empecilhos para falar do amor de Cristo. Sabe o que é que eu descobri sobre a vida? A vida passa muito rápido e eu não tenho muito tempo para perder. Hoje eu e a Rebeca conversávamos no carro e ela dizia: você acredita que faltam 3 meses para o Levi fazer 1 ano? Esses dias o Levi estava nascendo. Eu lembro como se fosse hoje. A gente saindo da maternidade e indo para casa, os 3 felizes. Estava frio, chovendo, e o Levi estava todo embrulhadinho no colo de Rebeca. E eu fui a 10 por hora. Porque não tinha cadeirinha. E assim, ó. Tipo um ninja. A vida passa muito rápida. Não deixe para amar alguém hoje, porque você não sabe se vai poder amar amanhã.
Não deixe para pregar amanhã o que a pessoa precisa ouvir hoje. Pare de achar que a vida, ela vai ter sempre uma continuidade. Ela pode simplesmente não ter. Pregue o evangelho pelo amor de Deus. E use as palavras. Para com esse chavãozinho, já enchi disso. Tá chato já. Pregue o evangelho, se possível, use as palavras. Para! Caramba, fala, desgrama, fala. Ó, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Não fica parecendo que um mímico. Para com esse negócio, bicho, fala. Se você não falar, a pessoa vai saber como. Você ser agente 007 de Jesus, todo disfarçado. Para com isso. Sai desse undercover aí, meu irmão. Fala, ó, sou crente, Jesus te ama. Ah, não posso falar que eu sou crente da faculdade, porque, velho, eu sou o cara pra colar. Não tem ninguém melhor. Ó, eu escrevo dentro da unha as colas, assim. Eu faço assim, ó. Eu era um menino sempre muito crente. E uma vez, meus pais falaram assim, colar é do diabo. Eu falei, nossa. E aí eu vi as pessoas colando, falava, pô, todo mundo colando. E aí eu fazia minha prova. Virava ela. Falava assim, você colocou o que no primeiro aí? Aí eu olhava assim, putz, acertei, ele errou, lascou. Nossa, eu sou top. Aí, quando dava muita diferença, eu pensava, ou esse cara é muito burro, ou sou eu. Eu não colava, eu achava tipo assim, isso é uma afronta à minha inteligência. Eu sou muito melhor que esse moleque aí, eu posso fazer a prova e ir bem. E eu ia. Não sei explicar. Não era muito de estudar, mas prestava atenção na aula. Porque o professor falava, tudo que eu falar aqui vai cair na prova. E eu via aquele povo escrevendo, tinha gente que tinha um negócio chamado fichário. Vocês já tiveram fichário? Eu achava lindo, velho, as meninas tudo organizada. Todo dia eu não sabia onde estavam as matérias do caderno. Vamos ver geografia. Aí eu queria que tivesse índice, que nem a Bíblia, para ir lá e olhar assim, geografia, página 35. Eu era muito ruim nessas coisas. E eu tinha um poder sobrenatural de conversar e ouvir ao mesmo tempo. Isso foi motivo para várias saídas de sala, conversas com meu pai, idas à diretoria. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus. Estou fazendo você rir um pouquinho, porque a mensagem foi bem pesada. Você não sai daqui meio fúnebre hoje. Mas foi bem nas beiças hoje, hein? Se você sair daqui e continuar a mesma porcaria de sempre, fique em casa, velho. Não venha pra cá, não. Olha, a gente não está querendo isso. Obrigado. Não. Eu prefiro pessoas que tenham o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo é simples. É só fazer o que Cristo faz. Pastor, mas é difícil. Você tem que começar algum dia, meu filho. Eu quero que você, como jovem relevante, ame mais as pessoas do que as coisas. Ame mais as pessoas do que qualquer outra coisa. Do que a sua posição na igreja. Do que, sabe, qualquer coisa que seja. Do que o seu dinheiro. Ame as pessoas. Nós vivemos para que as pessoas encontrem a Cristo. Se eu disser para você que a motivação do meu viver é viajar, é mentira. Se eu disser para você que a motivação da minha vida é comer em restaurantes legais, é mentira. A motivação da minha vida é viver o Evangelho de Cristo. Eu não sou motivado por outra coisa. Eu fico feliz de comer em um lugar legal. Eu gosto muito de viajar. Eu amo a minha família. Mas o que me motiva, principalmente quando eu estou mal, são as pessoas. Vou contar algo para vocês. Quando eu estou triste,
eu me aproximo dos meus discípulos, porque eles me fazem lembrar a minha missão. A minha missão é viver para o Evangelho. Quando você estiver triste, se aproxime de mim, eu vou lembrar a sua missão. Se aproxima do teu líder, ele vai te lembrar da sua missão. Mas aqui ninguém desiste. E deixa eu dizer algo. Se você é de outra igreja e quer vir para essa igreja, vá conversar com o seu pastor. Porque para mim, igreja que cresce com gente de outra igreja não é crescimento, é inchaço. Você é muito bem-vindo, óbvio. Mas eu não quero que você ache que isso daqui é modinha. Porque o que mais acontece aqui é eu dar porrada nessas pessoas que estão sentadas. Poucos dias eu alivio na mensagem. Porque vocês não vêm aqui para serem agradados por mim. Nós todos viemos aqui para que o nosso Senhor se agrade de nós. Queria que a banda fosse subindo, por favor. Nós vamos sair daqui, nós vamos fazer festa lá no depois do culto. Mas aqui, nós vamos aprender a palavra de Deus. Nós vamos ser cristãos corretos. Nós vamos ser jovens honestos com aquilo que nos propomos a viver. Porque é muito fácil ser um jovem qualquer, mas não é tão fácil ser um jovem relevante. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Quero pedir perdão porque nós passamos 15 minutinhos do nosso horário. Eu preciso que vocês entendam algo sobre aquilo que eu acredito que é ser igreja. Existe uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. E Ele é Deus. Este Deus criou o mundo em 7 dias. 6 dias, no 7º Ele descansou. Este Deus, Ele organizou o planeta. Ele separou as águas, Ele separou a terra, Ele separou os animais que vivem em cada lugar. Sabe o que isso significa? Deus é organizado. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O Espírito Santo sabe que através dele nós também somos organizados. O horário do nosso culto acabar é às 21 horas, certo? O Espírito Santo entende que o agir dele é até as 21 horas. Sabe por quê? Porque ele respeita a organização da igreja. Eu me preocupo em que você saia às 21 horas, porque depois daqui você tem que comer. Depois daqui você tem que ter comunhão com seus irmãos. Depois daqui os meninos vão jogar videogame, as meninas vão brincar de alguma coisa. Então você tem que ter tempo. Por isso que o culto acaba às 21 horas. Porque existe sempre o pós-culto. Hoje todos juntos vamos lá para depois do culto. Vai passar a luta do Anderson Silva hoje, a gente vai assistir junto. Ele vai descer o couro em alguém ou vai ser esmagado por alguém, mas alguma coisa vai acontecer. A gente vai comer junto lá, vamos dar risada. Você que nunca fala comigo, fale comigo, por favor. Nunca fiz nada para você, poxa. Me dê um abraço pelo menos. Então, me perdoem por termos excedido o horário. Acredito que o nosso Deus é muito organizado. E já vivemos muitos cultos como este, em que nós acabamos no horário e foi maravilhoso, porque a presença de Deus se fez palpável. Faça isso na sua célula. A célula tem que durar 1 hora. Ah, olha, pastor, foi um reteté, durou 1h30. Reteté de quem? Acho que foi só seu, porque o Espírito Santo, meu irmão, ele só foi até 1 hora, acabou, ele foi embora. É brincadeira. Existem momentos especiais em que nós estendemos, mas normalmente não é assim. Eu respeito você, eu respeito a sua família e respeito aquilo que você quer fazer depois do culto. E que seja santo, pelo amor de Deus.
Não preciso mais orar broxando ninguém hoje, né? Já fiz isso. Vamos orar. Nós vamos orar. Não se esqueça que no final do culto, saindo, tem o material dos nossos irmãos. Compre, abençoe o ministério deles. Tá ok? Deus, eu quero ser um bom samaritano. Eu sei que foi um judeu que me salvou, morrendo na cruz, chamado Jesus Cristo. Mas esse mesmo judeu disse: vai, faz como o samaritano. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é livre da religiosidade. Porque Jesus Cristo não é uma religião, mas é salvação para o homem. Porque Jesus nos ensina a não sermos preconceituosos com ninguém, mas amar a todos, receber a todos, abraçar a todos. Espírito Santo de Deus, faz o teu agir agora. Trabalha nos corações que precisam ser alcançados por ti. Eu acredito que apenas o Senhor pode convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E Deus, se há alguém aqui entre nós que precisa ser alcançado pela tua graça, que isso aconteça agora no nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui para proclamar as tuas boas novas e o teu poder. Faz a tua vontade. Eu queria que você, com os olhos fechados como você está, e eu também, você repetisse uma oração comigo. Deus, eu entendi que o Senhor me ama acima da religião, que o Senhor me ama acima da religiosidade, que o Senhor me ama mesmo com pecados. Eu quero ser teu discípulo, eu quero ser teu filho. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, para que o Senhor me salve. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Continua com seus olhos fechados. A igreja ora. Espírito Santo. Se você fez essa oração agora comigo, se você repetiu essa oração comigo, e você deseja realmente ter um relacionamento com Jesus, eu queria que você me desse um tchauzinho assim. Levanta a tua mão e dá um tchau para mim. Fala assim: eu quero, pastor. Eu quero que você que acenou para mim viesse aqui à frente, por favor. Eu queria poder te dar um abraço. Eu queria te receber com amor e com carinho nessa família chamada Juventude Relevante. Vem cá, por favor. Queridos, vocês que estão aqui na frente, eu queria que vocês olhassem para mim, por favor. Eu sei que a palavra foi forte, eu sei disso. É
É isso que esses jovens aqui dessa igreja ouvem. Oi, filhas. Eu não prego algo que as pessoas possam se divertir. Eu prego algo para que as pessoas possam mudar. E muitas coisas me deixam feliz como pastor, mas nada me deixa mais feliz que te ver aqui na frente, porque eu sei que o meu Deus tem trabalhado. Você não veio pelo que eu falei, você veio pelo que o Espírito Santo falou no teu coração. E sabe o que é que eu quero? Que você fique aqui para sempre, porque para mim não tem outro lugar melhor para se estar do que na casa de Deus. Eu já te cumprimentei. Não tem lugar melhor no mundo. Todas as vezes que eu me sinto sozinho e eu entro nesse lugar, eu saio daqui acompanhado pelos meus amigos e pela glória de Deus. O que é mais interessante de você ser crente, eu vou usar uma palavra que as pessoas não gostam, crente, é que de noite, quando a gente está lá chorando e ninguém atende o telefone, ninguém responde o WhatsApp, Deus sempre responde. Deus sempre vai estar lá para você, sempre. E deixa eu te dizer algo: se você por acaso decidir ficar aqui, sempre vão existir pessoas para estar do teu lado. Sabe essa pessoa que está te abraçando? Isso não é um momento, isso é a nossa essência. Nós somos assim. Nós abraçamos as pessoas, nós amamos as pessoas. E eu não estou nem aí para o que você fez com a sua vida antes de chegar aqui. Eu não sou ninguém para julgar teus pecados. Ninguém. Pastor, você não me conhece. Não importa. Quem te conhece é Deus. É Deus que te salva. A responsabilidade é dele. Quando a gente aceita Jesus, diz assim, ó, eu quero ser discípulo de Jesus, sabe? Deus se torna o nosso Pai e nós nos tornamos seus filhos. E uma coisa incrível acontece: nós ganhamos novos irmãos. Mas não é aquele tipo de irmão chato, sabe? Que pega no teu pé, não. É aquele irmão legal que você quer estar sempre com ele. E eu queria que vocês olhassem para trás, por favor, e vissem a nova família que vocês ganharam. Que ele cresça ou diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo nós abençoamos esses novos irmãos que têm se chegado a nós, que possamos amá-los, abraçá-los e viver, Senhor, uma dedicação com essas pessoas. Deus, eu abençoo a juventude relevante para que vá em paz até chegar lá do local onde vamos ter o depois do culto. Nos livre de acidentes, de qualquer coisa no caminho. Que seja uma noite tranquila, uma noite alegre, que possamos, Senhor, como jovens, celebrarmos a noite de sábado, depois de cultuar ao Senhor e sermos avivados pela Tua palavra. Que o Senhor nos encha de graça,
Senhor nos encha de poder, mas que o Senhor nos encha de compaixão pelo próximo, de amor pelo próximo, e que possamos viver como um bom campograndense, inspirados no bom samaritano. Obrigado, Deus, pela tua presença forte e marcante. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover, pelo teu agir. Que o Senhor nos leve em paz, e que sábado que vem seja poderoso, porque o Senhor estará presente mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Até sábado que vem.